Marcos capítulo 5, a partir do versículo número 1. Eu vou ser nessa noite rápido, nem começa, deixa eu falar. Rápido, prático e profético. Mas antes fala para pelo menos 2 pessoas: vamos para o outro lado. Fala para ele: vamos para outra margem. Não, desse jeito ele não foi, ele ficou. Fala para ele com voz de profeta, olhar de profeta, dedinho de profeta. Fala para ele: vamos para outra margem. Fala para ele: vem comigo. Fala para ele: vamos junto. Fala para ele: passemos. Fala para ele: vamos para o outro lado. Marcos capítulo 5, versículo 1. Assim diz o texto: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Eu vou precisar, nesses poucos instantes, da sua atenção. Quem ler esse versículo sem avaliar o contexto em que ele se encontra, fica apenas com a informação de que Jesus e os discípulos chegaram. Tanto é que nesse salão, nenhum sequer, ao lermos o texto, deu um aleluia e um glória a Deus. Quem lê esse texto sem levar em consideração o contexto em que ele se encontra, perde de vista o fato de que esse barco que acabou de chegar, nos versículos anteriores, enfrentou uma tempestade. Esse barco que acabou de chegar, nos versículos anteriores, enfrentou um vendaval. Esse barco que acabou de chegar, nos versículos anteriores, teve ondas sendo arremessadas contra ele. Esse barco que acabou de chegar foi inundada pelas águas, a ponto dos discípulos acordarem o mestre e dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Quem olha para você hoje não sabe o que você teve que enfrentar ontem, o que você teve que enfrentar ontem, o que você teve que enfrentar nos dias que se passaram. Quem olha para você hoje não sabe os desafios que você viveu, as guerras que você lutou, as tempestades que você passou nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: você chegou. Você chegou. Você chegou. Você chegou. Você chegou! Você chegou! Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: parabéns, você chegou. Eu tenho uma notícia de Deus para você nessa noite. Chegará o dia em que a notícia será: ela chegou. Chegará o dia em que a notícia será: ele chegou. Chegará o dia em que a notícia chegar: nós chegamos. Só quem chegou dá um aleluia e um glória a Deus. Teve vento, teve tempestade, teve temporal, teve água entrando no barco, teve quase morte, teve angústia, teve dor. Mas em meio a tudo isso, Deus nos deu vitória. Chegamos. 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 É por isso que você não deve criticar irmãos que, quando no meio do louvor, se entusiasmarem. Começar por ela. A começar por ela. É por isso que você não deve repreender irmãos
que no meio da palavra estão dando aleluia e glória a Deus. Você não sabe o que eles viveram nos capítulos que se passaram. Você não sabe o que eles viveram nos versículos anteriores. Você não sabe aonde ele estava em agosto de 2024, em agosto de 2023, em agosto de 2022. Chegou! 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 O capítulo 4, o capítulo anterior, é aquele que antecede a chegada. Olha para mim. Jesus passou o dia inteiro ensinando sobre fé. No capítulo 4, Jesus ministrou sobre o grão de mostarda. No capítulo 4, Jesus ensinou sobre a parábola do semeador. No capítulo 4 teve aula teórica, mas também no capítulo 4 haveria aula prática. Presta atenção, me escuta, porque chegará o dia que tudo aquilo que você ouviu, você vai ter que praticar. Vai chegar o dia que você vai ter que caminhar a segunda milha. Vai chegar o dia que você vai ter que dar outra face. Vai chegar o dia que você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Pastor, não gostei, estreitou. Vai estreitar. Jesus pregou sobre fé. Jesus ensinou sobre fé. E no versículo 35 desse capítulo 4, o texto vai nos dizer: sendo já tarde, ele disse: passemos para outra. Passemos para outra. Repete comigo, Lagoinha, sendo já tarde. Vamos lá, sendo já tarde. Agora eu te pergunto, tarde para quem? Tarde para quem? Tarde para o autor, aquele que escreveu. Tarde para quem? Eu te pergunto porque o conceito de cedo ou tarde, ele é mutável. E ele é personalíssimo. Ele varia de pessoa para pessoa e de tempos em tempos. O que hoje aparentemente parece ser tarde, ontem foi cedo. E o que era cedo ontem, hoje é tarde. Tarde para quem? Lagoinha, tarde para quem? Tarde para quem ouviu que com 50 anos não poderia mais fazer aquela faculdade? Tarde para quem? Tarde para quem ouviu que depois da separação não poderia mais haver reconciliação? Tarde para quem? Tarde para quem recebeu um boletim médico dizendo a gestação é impossível, é irreversível a esterilidade. Tarde para quem? Para quem ouviu, para quem pegou nas mãos os exames dizendo que aquela enfermidade era terminal. Tarde para quem? Tarde para quem? Porque para aquele que te convidou para ir para outra margem, para ele não é tarde, porque ele é o Senhor dos tempos, ele é o Rei das estações. Só vale se disser o nome. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, mas fala o nome. Maria, para Jesus não é tarde. 3 pessoas, só vale se disser o nome. João, para Jesus não é tarde. Jennifer, para Jesus não é tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse domingo. Não é tarde para aquela faculdade. Não é tarde para aquela gestação. Não é tarde para aquela reconciliação. Não é tarde para aquele milagre. Não é tarde para aquela cura. Não é tarde para aquele perdão. Não é tarde para aquele reencontro. Não é tarde para que essa porta se abra. Não é tarde para que esse sepulcro se feche. Porque quem te convidou para ir para o outro lado é dono dos tempos, Senhor das estações. Quem está te chamando garante a viagem.
Quem está te chamando garante a viagem. Eu vou repetir pela terceira vez. Quem está te chamando garante a viagem. Mas tem 50 anos, ele está no barco, ele garante a viagem. Eu não tenho condições, ele está no barco, ele garante a viagem. Eu não tenho recursos, ele está no barco, ele garante a viagem. Eu não tenho influência, ele está no barco, ele garante a viagem. Vamos para outra margem. Vamos viver experiências que ainda não vivemos, Lagoinha. Vamos mergulhar em águas ainda mais profundas. Vamos desfrutar de mistérios incontáveis. Vamos se mover debaixo de revelações ainda não ditas. Lagoinha, vamos para o outro lado. O texto diz, no versículo 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Preste atenção. Não é tarde para quem está te chamando, mas para dar certo, você vai ter que deixar a multidão na praia e entrar no barco de Jesus. Eu falo isso porque tem gente deixando Jesus na praia e colocando a multidão no barco. Inclusive, está dando excesso de passageiro. Escuta, navegar com Jesus implica tomar algumas decisões. Navegar com Jesus implica fazer algumas escolhas. Você vai continuar amando aquela pessoa, mas não necessariamente ela precisa continuar navegando com você. Você vai continuar intercedendo por ela, colocando o nome dela nas caixinhas de oração, mas não necessariamente ela precisa ir com você. Se despedir da multidão não é fácil na praia, mas é a única forma de fazermos a trajetória em segurança e chegarmos do outro lado já sendo tarde. Tem gente deixando Jesus na praia, colocando a multidão no barco e seguindo com a multidão. Sabe qual é o problema? É que a multidão não garante a certeza da segurança do trajeto. Eu não sei você, eu já fiz a minha decisão. Eu não sei você, eu já fiz a minha escolha. Quem quiser subir no barco de Jesus comigo, vem. Quem quiser ficar na praia, fica. Eu decidi navegar com ele, eu vou navegar com ele. Eu decidi navegar com ele, eu vou seguir com ele, eu vou estar junto dele. Para onde ele for, eu vou. O texto vai dizer que além do barco em que Jesus estava, haviam outros barcos. E de repente, um grande temporal se levantou. Pergunta, até porque você precisa aprender a fazer a interpretação do texto dentro de uma perspectiva que transcende a literalidade. Eu te pergunto, a tempestade veio sobre o barco de Jesus ou veio sobre todos os barcos? Eu respondo, não vou nem te deixar. Segundo o texto, veio só sobre o barco de Jesus. O que significa dizer que ter Jesus no barco não te isenta de passar por tempestades. Mas uma coisa é certa: não vai ser para a morte, vai ser para que a glória dele se manifeste dentro do teu barco, se manifeste na tua vida. O teu barco está marcado. Aponta para esse irmão que está do teu lado e diz para ele: o teu barco está marcado.
Fala para ele: o teu barco está marcado. Fala para ele: Jesus marcou o teu barco. Vai ter livramento no teu barco. Vai ter milagre no teu barco. Vai ter a manifestação da glória de Deus dentro do teu barco. Porque Jesus marcou o teu barco. O teu barco está marcado. O texto vai nos dizer que o barco se enchia de água. Presta atenção, que hoje nós vamos só nos detalhes. O texto vai nos dizer que o barco se enchia de água. O texto não vai dizer que o barco se encheu. Quem está com você no barco sabe até que altura você suporta. Eu vou desistir, vou parar, eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha. Joga não, chuta não, desiste não, porque quem está no barco com você não está dormindo, está no controle. Está enchendo, pastor, está enchendo, pastor, está enchendo, pastor. Eu vou morrer afogado. Morre não, ele está no barco. E o meu casamento, ele está no barco. E minha empresa, ele está no barco. E o meu ministério, ele está no barco. Ele não está dormindo, ele está no controle. Ele está no controle. Quando o temporal se levantou sobre o barco, as ondas sendo arremessadas contra eles, os discípulos, preocupados, temerosos, acordaram o mestre, acordaram Jesus e disseram: Senhor, não te importa que venhamos a perecer? Olha para mim. Quando Jesus convidou os discípulos, ele disse: vamos para outra. A pergunta é: por que os discípulos estão com medo, sendo que a palavra do início era: vamos para outra margem? Por que os discípulos estão temerosos, sendo que a promessa era: nós vamos chegar do outro lado? Ei! Aquilo que ele te disse antes da tempestade chegar, aquilo que ele te disse naquela madrugada em que você rabiscava no papel em branco, aquilo que ele te disse quando você sonhava em ter uma família, aquilo que ele te disse antes desse casamento acontecer, continua valendo, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala, ele faz, ele promete, ele cumpre. Se ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. De um jeito ou de outro você vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Porque a ordem é: passemos. A ordem é: passemos. Ainda que tenha enfermidade, ainda que tenha tempestade, ainda que tenham imprevistos, ainda que tenham sustos, a ordem é: passemos. Você vai chegar do outro lado. Eu estou profetizando, você vai chegar do outro lado. Independentemente das circunstâncias, você vai chegar do outro lado. Independentemente dos sustos, você vai chegar do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Tempestades até podem alterar o discurso de pessoas comuns, mas não alterem uma vírgula aquilo que Deus te falou. Eu vou repetir: tempestades até podem alterar aquilo que homens te disseram, mas não altera uma vírgula daquilo que Ele te disse. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais, em hipótese alguma,
passará. Você que acredita em direções proféticas, faz assim comigo, com o dedinho. Só para quem acredita. Para quem não acredita, não precisa fazer. Só para quem acredita. Quem acredita em direções proféticas, palavras proféticas, movimentos proféticos. Diz assim comigo: outro lado. Fala de novo: outro lado. Eu estou chegando, porque Jesus falou que eu vou chegar. Jesus despertou, e o texto vai dizer que ele repreendeu. O que significa dizer que não era uma situação natural, era uma situação espiritual. Preste atenção. Ele repreendeu o vento, e ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Essas mesmas expressões, presta atenção, essas mesmas expressões ele utilizou quando enfrentou demônios. E não se esqueça, nós estamos indo para Gadara. Que arrepiado. Não se esqueça, nós estamos indo para Gadara. Porque lá em Gadara tem um rapaz que vive entre os mortos, caminha entre os sepulcros, grita nos montes, acorrentado, ninguém pode ir com ele, se fere com lascas de rocha. Você acha que Jesus está te convidando para ir para o outro lado só para fazer um passeio de barco? Jesus está convidando você para viver o teu propósito. Ei, Jesus está te convidando porque tem propósito na tua rota, tem propósito no teu caminho, tem propósito no teu destino. Todas as vezes de manhã que você acorda e coloca os teus dois pés para fora da cama, você se acorda para viver propósito. Tem propósito. Preste atenção. Preste atenção nesse detalhe, nessa instrução espiritual. Todas as vezes, quando você perceber ações, preste atenção, Lagoinha, pessoal do mezanino, fica comigo. Todas as vezes que vocês perceberem no trajeto ações incomuns, é porque o destino trará manifestações sobrenaturais. Começa a entender, começa a compreender. Até porque você não está indo fazer qualquer coisa ou para qualquer lugar. Você está indo libertar um homem. Você está indo viver propósito. Você está indo cumprir com o chamado. Você está indo mergulhar na missão. O barco até pode balançar, mas a ordem é: vai chegar do outro lado. Pastor, eu estou indo cumprir o meu propósito e o barco não para de balançar. Fica tranquilo, porque ele vai balançar. Mas quem disse que você iria chegar do outro lado está com você no barco. Fique em paz, você vai chegar. Você vai chegar. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar agora. Como vocês são falsos. Jesus estava, olha para mim, na região de Gadara, ou melhor, na região da Galileia. E ele estava se dirigindo, presta atenção, isso aqui é super importante. Ele estava se dirigindo para a região de Gadara. Ele estava na Galileia e ele estava indo para o outro lado, para a região de Gadara, cidade que fazia parte de um conglomerado de 10 cidades chamado Decápolis. Presta atenção, fica comigo. Olha para mim. Na Galileia, o lugar em que Jesus estava do outro lado da margem, na margem que ele se encontrava, olha para mim, a religião era monoteísta, adoração a um Deus. Só que agora ele está indo para Gadara, em que a religião daquele território é politeísta, adoração a vários deuses.
Acontece que havia uma promessa: nós vamos chegar do outro lado. Acontece que havia um propósito: passemos para outra margem. Ele não disse passem, ele disse passemos. Eu vou repetir: ele não disse vão, ele disse vamos juntos. Jesus não disse passem, Jesus disse passemos. O que significa dizer que sozinho você não vai, ele vai junto com você. Mas vai ter demônio, ele vai junto com você. Vai ter guerra, ele vai junto com você. Vai ter perigo, ele vai junto com você. Vai ter vale, ainda que você ande no vale da sombra da morte, ele vai estar junto com você. Passemos, eu vou junto. Passemos, eu vou junto. Passemos, eu vou junto. Passemos, eu vou junto. Ei, 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 ei. Você não veio nessa noite para assistir nesse lugar do Netflix. Você veio nessa noite nesse lugar para receber palavra. Receba a palavra de vida. Receba a palavra de cura. Receba a palavra de renovo. Receba a palavra de libertação. Passemos. O texto vai dizer que ele repreendeu o vento. Palavra grega. Eita, eu vou desenrolar o manto agora. Eu estudei. Palavra grega para vento se chama anemos. Eu vou repetir. Por favor, liga só em mim, senão você vai perder. A palavra grega que representa vento se chama anemos. O que foi que veio contra a embarcação? Fala comigo, vento. O que foi que Jesus repreendeu? Fala comigo, vento. Você não repreende coisas, você repreende pessoas. Anemos, que em grego significa vento, vem de anemoi. Vou desenrolar o manto. Vem de anemoi. Anemoi, dentro da mitologia greco-romana, era a expressão de uma divindade. E essa divindade tinha sobre a sua jurisdição 9 outras divindades, ou seja, 9 outros demônios. Então todas as vezes, presta atenção, que Anemoi queria trazer medo, terror e destruição sobre aquele território, sobre aquelas embarcações, ele soprava os 9 demônios. Nisso, Jesus está indo para Gadara, porque tem um gadareno que tem nele 6.000 demônios, legião. Jesus está deitado e começa a tempestade, começa o vento, começa a soprar. Olha para mim, uma guerra espiritual começa a acontecer nos céus daquele lugar, a ponto dos discípulos o acordarem. E ele, ao se colocar de pé, percebeu: isso aqui não é um mero vento, isso aqui não é uma mera tempestade. Anemoi. Anemoi. É por isso que o texto vai dizer que ele repreende. Escuta, Lagoinha, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são comuns, mas tem coisas que são incomuns. Tem ventos e ventos. Tem ventos que vêm para te fortalecer, mas tem ventos que vêm para te derrubar. E a minha oração é que você venha discernir quando é de Deus e a repreender quando é do diabo. Até porque a tua luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Olha para mim. Quem observava de Gadara olhava para aquela embarcação e via aquela tempestade e dizia: é Anemoi destruindo mais uma embarcação. Eu vou repetir, olha o cenário, eu estou te trazendo há 2000 anos atrás. Quem olhava de Gadara e via aquela guerra acontecendo nos céus daquele mar, daquele grande lago, dizia: é Anemoi destruindo mais uma embarcação. Mas quem estava dentro do barco dizia:
quem é este que até mesmo os demônios se submetem e o obedecem? Dentro do barco os discípulos diziam: quem é este? Eu ouvi desde a minha tenra idade de que os céus desse lugar estão ocupados por uma legião de demônios. Anemói é o gestor, é o regente desse lugar. Quem é este que está no nosso barco? De carne e osso, ou se colocar de pé ao som da sua voz, ele cala a boca de demônios, ele faz Anemói se aquietar. Quem é esse? Não vale encantamento contra o teu barco. Não vale macumbaria contra o teu barco. Não vale feitiçaria contra o teu barco. Não vale olho gordo contra o teu barco. Não vale trabalho contra o teu barco. Porque quem está no teu barco veio para desfazer as obras do inferno. No barco em que Jesus estava, eu estou indo para o final. Você já vai para casa. Quem estava no barco com Jesus, os discípulos. Mas Anemói, presta atenção, Anemói queria entrar. Os principados queriam entrar. As potestades queriam entrar. Acontece que o barco já estava ocupado por Jesus. E o barco em que Jesus está, o inferno não entra. O inferno não vai entrar na tua casa. O inferno não vai tocar nos teus filhos. O inferno não vai tocar no teu ministério. O inferno não vai tocar na tua empresa. O inferno não vai tocar na tua família. Porque o espaço já foi ocupado. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus não só repreendeu o vento, como ele disse também, sabe o que? A partir de hoje, quem usa o vento sou eu, o vento é meu. Atos capítulo 2. Pegou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem um som como de um vento. O que Jesus está dizendo para o diabo é: diabo, aquilo que você pensava que era teu não é mais, agora eu tomo de volta. Aquilo que você achava que era teu, agora eu estou todo arrepiado, eu estou tomando de volta. Ei, o diabo achava que era dono dos teus filhos, Deus está tomando de volta. O diabo achava que era dono do teu casamento, Deus está tomando de volta. O diabo achava que era dono da tua empresa, Deus está tomando de volta. O diabo achava que era dono da tua família, Deus está tomando de volta. Tá forte. Tá forte. Quando Jesus chega na outra margem e coloca os seus 2 pés na praia de Gadara, sabe o que é que acontece? Eu vou terminar. Sabe o que é que acontece? Os demônios, aquele gadareno que estava com uma legião, sai do sepulcro e vem adorá-lo. Saiu do sepulcro e foi adorá-lo. Eu fico imaginando que eles disseram, sabe o que? Eu fico imaginando que eles disseram: aquele que venceu o Anemói chegou. Aquele que tem poder sobre tempestade chegou. E agora o que é que nós vamos fazer? Aí lá no fundo gritou: só nos resta adorar. Ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Só nos resta adorar. Se até demônios o adoram, a minha pergunta é: por que você ainda continua com essa boca fechada? Por
Porque se você não adorar, até demônios vão adorá-lo. Se você não clamar, até as pedras clamarão. Então levante as tuas mãos para o alto e tira 5 segundos e comece a adorá-lo. 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 Demônio não vai roubar a tua adoração. As pedras não vão roubar a tua adoração. Cadê os incendiados? Cadê os pentecostais? Cadê as irmãs do círculo de oração? Cadê os irmãos do monte? Jesus desembarca em Gadara. E ao colocar o seu, olha para mim, ao colocar os seus 2 pés na praia, o texto vai nos dizer que o gadareno, aquele que tinha uma legião com aproximadamente 6.000 demônios, coloca os seus 2 pés para fora do sepulcro. Jesus chegou e colocou os seus 2 pés naquele território. Quem estava no sepulcro, quem estava no túmulo, quem estava entre os mortos, colocou os seus 2 pés para fora desse lugar. Você vai chegar em casa e só o fato, eu estou falando de forma profética, só o fato de você colocar os teus 2 pés dentro de casa, quem estava dentro de um quarto escuro vai abrir a porta e vai sair. Só o fato de você colocar os teus 2 pés dentro de casa, quem queria morrer vai desistir. Só o fato de você colocar os teus 2 pés dentro de casa, quem queria tirar a vida vai dizer: eu quero viver. Quero viver. Só o fato de Jesus ter chegado naquela região, o território começou a sentir os efeitos da sua presença. Depois de adorar, os demônios disseram: vieste nos atormentar? Ele venceu o vento, ele derrotou 6.000 demônios, e agora ele chegou naquele lugar para dizer: quem rege esse lugar sou eu. Quem é o dono desse lugar sou eu. Quem comanda essa casa sou eu. Quem comanda esse bairro sou eu. Quem comanda essa cidade sou eu. Quem comanda esse país sou eu. Até ontem você comandava do sepulcro até a beira da praia, mas a partir de hoje quem comanda sou eu. Quem comanda a tua casa é Ele. Quem comanda a tua rua é Ele. Quem comanda a tua vizinhança é Ele. Quem comanda a cidade em que você está é Ele. Quem comanda esse estado é Ele. Quem comanda essa nação é Ele. Lagoinha, toda ação contrária à tua vida, eu tomo agora esse poder nas minhas mãos e na autoridade do nome de Jesus. Toda ação contrária na tua casa, toda ação contrária contra os teus filhos, toda ação contrária no teu corpo, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, eu libero agora essa palavra no poder que carrega o nome de Jesus. Sai! 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 Sai agora! Sai! Se coloca de pé para parecer que vai terminar. Tá forte. Eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida para ir embora para casa em paz.
Eu preciso liberar para ir para minha casa em paz. A última cena vai apagar o poder da primeira. Eu vou repetir para os irmãos que estão lá no mezanino, perto dos céus. A última cena vai apagar o poder da primeira. A última cena vai apagar o poder da primeira. A primeira cena era um homem tomado por uma legião de demônios. Aproximadamente 6.000 demônios. A primeira cena. Vivia entre os sepulcros, caminhava entre os túmulos, vivia entre os mortos, gritava nas noites, acorrentado, ninguém podia com ele. A primeira cena. Se feria com rochas de pedra, ninguém conseguia contê-lo, amordaçado, caminhava entre as covas. A primeira cena. A última cena. O poder da última cena vai apagar com o poder da primeira. A última cena, assentado, vestido e em perfeito juízo. Discípulo de Cristo, o maior evangelista que já pisou naquele território, a ponto de 2000 anos depois ainda ter resquícios de igrejas que foram implantadas por ele. O poder da última cena vai apagar com o poder da primeira. Mamãe, 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 você não vai contar a vida toda que o teu filho está preso, perdido, drogado. Você vai contar, porque o poder da última cena virá sobre a primeira. Você vai contar que num domingo de noite ele veio e entregou a vida a Jesus. 2 meses depois se batizou, se tornou discípulo de Cristo, constituiu família, tem filhos e é apaixonado por Jesus. Porque a última cena vai apagar o poder da primeira. Mulher, mulher, homem, você não vai viver a vida toda contando do divórcio, da separação, do acabou, do não teve jeito. Você vai contar, porque o poder da última cena virá sobre a primeira. Você vai contar: nos reconciliamos, estamos indo para uma segunda lua de mel, estamos pensando até em ter um novo bebê. Porque o poder da última cena vai apagar com o poder da primeira. Você não vai contar a vida toda que viveu tragédia, falência, dor, morte. Você vai contar: cheguei, venci, conquistei. Passemos, passemos, passemos. Você não vai contar a vida toda tragédias. Você vai dizer para aqueles que quiserem ouvir que o sepulcro que era o teu endereço se tornou apenas testemunho de uma vida que não te alcança mais. Porque nessa noite Deus está mudando a tua geografia. Quem achava que era impossível você chegar do outro lado, você vai chegar num barquinho de madeira, apontando para uma cruz de madeira. Porque o teu Deus é poderoso para mudar a tua história. Quando Ele chega, a cena muda. A cena muda. Quando Ele chega, a geografia muda. O poder da última cena vai apagar com o poder da primeira. O sepulcro não é a tua morada. O sepulcro não é o teu endereço.
Você não vai passar a vida toda contando tragédia, porque Deus está nessa hora te dizendo: vamos para o outro lado. Aleluia. Vamos para outra margem. Passemos. 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 Vamos para outra margem. Sabe, irmão, eu não sei qual é o teu sepulcro. Eu não sei qual é o lugar que te prende. Uma memória, uma palavra, um som, uma cena. Eu não sei qual é o teu sepulcro. Eu não sei o lugar que te acorrenta, que te até mesmo te entorpece. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: chegamos. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou e colocou os 2 pés na praia. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Sem força, sai desse lugar. Cansado, sai desse lugar. Jesus está mudando a tua geografia nessa noite. Eu falo com muito temor. Para ministrar essa palavra foi uma guerra brutal. Não é fácil. Quando você vai ministrar sobre realidades extremamente sobrenaturais, em que há batalha, em que há guerra, o inimigo sabe que basta dizer o nome de Jesus e ele chegar, que a legião de demônios tem que se lançar sobre porcos e não mais sobre pessoas. Sabe o que está acontecendo nessa noite? Jesus está mudando a tua geografia, mudando a tua história. Ele chegou. E o que vai ficar na tua vida não é a primeira cena, mas é a última cena. A cena em que você está restaurado, completo, cheio, tomado, vivo, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de certeza. Ele está mudando a tua geografia. Sai! 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 O sepulcro não é o teu lugar. Ele não te gerou para você viver entre os mortos, lançado nos túmulos, gritando à noite, acorrentado durante o dia. Ele não te gerou para você estar nesse lugar e dessa maneira. Só cabe a você tirar os pés de dentro desse sepulcro. A escolha é sua, a decisão é sua. Sair desse lugar. E eu queria pedir para você colocar as mãos no teu coração. É debaixo de muito temor e nós vamos fazer uma oração que tem o poder de mudar a nossa história. Tem o poder de mudar a cena da nossa vida. Eu declaro mais uma vez: o poder da primeira cena não vai sobressair sobre o poder da última cena. A memória que você vai ter dessa nova realidade, o que vai ficar impresso no teu espírito, é essa nova vida. Você crê? Você crê? Coloca a mão no teu coração e repete algumas palavras comigo. À medida que você vai dizendo essas palavras, você vai saindo do sepulcro. À medida que você vai dizendo essas palavras, você vai se levantando desse túmulo. À medida que você vai dizendo essa palavra, você vai saindo desse cativeiro. À medida que você vai dizendo essa palavra, você vai saindo desse lugar de morte. Diz assim comigo: Jesus, Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Nessa noite eu saio desse sepulcro, desse lugar de morte, desse túmulo, e vou na direção da tua presença, porque só nela tem vida e vida eterna.